Olá a todos, aqui quem vos fala é Nângela, sou aluna do curso de Bacharelado em História pela Uninter. Este podcast faz parte do meu estágio e essa é a segunda aula de História do Cristianismo. Depois de fazermos um panorama acerca de Atos dos Apóstolos, vamos hoje conhecer grandes nomes dos séculos I e II que foram de grande importância e também são de grande inspiração para a comunidade cristã. Estas pessoas foram importantes em seu legado por seu exemplo de fé e alguns deixaram materiais valiosos. O que são mártires cristãos? São pessoas que morreram por não negar a sua fé em Jesus Cristo como Messias. Como já vimos no resumo 1, na aula 1, Nero foi um imperador totalmente sádico e, devido a um grande incêndio, passou a perseguir cristãos e judeus. Sabe-se pouco do número de pessoas que sofreram martírio durante esse período, mas há suposições de que os apóstolos Pedro e Paulo estão dentre essa lista. Nero vai se suicidar no ano 68, após a própria população se revoltar contra ele, mas a lei contra os cristãos continua por séculos até que outro imperador a anulasse. Por ora, os cristãos poderiam viver em paz por algum tempo, se quem estivesse governando não se ocupasse de persegui-los, mesmo a lei estando em vigor. E é interessante pontuar isso porque são nessas horas em que a perseguição diminui, é que a teologia, vai se desenvolvendo no decorrer dos séculos. Em 81, período do Império de Domiciano, sucessor de Tito, também foi um tempo de muitas perseguições aos cristãos. Domiciano era altamente adepto às tradições romanas, e pela falta do templo judaico, após a destruição de Jerusalém, Domiciano decidiu que todos os judeus deveriam enviar às arcas imperiais a oferta anual que antes mandavam a Jerusalém. Alguns judeus vão negar a fazer isso, e com isso se desencadeia uma nova perseguição aos praticantes de costumes judaicos. Dois mártires que constam na história são Flávio Clemente e sua esposa Flávia Domicila, que foram acusados de ateísmo e costumes judaicos. Sim, os cristãos naquela época eles eram acusados de ateísmo pelos pagãos, porque não era comum na época e na cultura helenista adorar a um Deus que fosse invisível. Então, sim, os cristãos eram tidos como ateus por esse fato. O livro do Apocalipse, escrito por João na ilha de Patmos, vai expor essa perseguição na Ásia Menor com um tom muito mais negativo do que todo o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, em suas cartas, vai dizer que a igreja se submeta às autoridades. Mas agora, em Apocalipse 17, versos 1 e 6, o tom de João ao falar sobre Roma vai ser totalmente ríspido. E diz assim: um dos 7 anjos que derramaram as 7 taças se aproximou e disse: venha comigo e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que governa sobre muitas águas. Os reis da terra cometeram adultério contra ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua imoralidade. Vi que ela estava embriagada com o sangue do povo santo, o sangue das testemunhas de Jesus. E a igreja de Pérgamo, João escreve em Apocalipse 2,13: conheço o lugar que você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. O principal motivo dessas perseguições era a recusa dos cristãos em prestar culto ao imperador
Isso porque o sincretismo religioso no Império Romano nada mais era do que uma mistura indiscriminada de religiões. Roma incentivava o sincretismo e fazia entender que, ainda que seus deuses tivessem diferentes nomes e atributos, no final das contas, todos eram os mesmos deuses. Assim, os cristãos e judeus eram vistos como pessoas intransigentes, pois, devido ao seu modo de vida, não aceitavam a adoração a outro Deus que não fosse o Deus de Israel, ou até mesmo ao imperador, que muitas vezes viam-nos como não patriotas. Por fim, Domiciano foi assassinado em seu próprio palácio e a igreja pôde viver um tempo de relativa paz. Clemente Romano, ele é considerado um dos pais da igreja, juntamente com Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmina, em que ainda veremos nesse episódio. Os pais da igreja, nesse caso, os pais apostólicos, são o primeiro grupo de homens respeitados na fé que eram responsáveis por conduzir a igreja na ortodoxia após a era apostólica, através de cartas e escritos intensamente pastorais e com poucas preocupações teológicas nesse início, com temas falando sobre a necessidade da comunhão, o cuidado mútuo, cuidado com facções e heresias e fidelidade em meio às perseguições, com a influência dos escritos de Paulo e João. As qualificações para ser considerado um pai da igreja era ortodoxia doutrinária, santidade e antiguidade. Existem desconfianças de que esse Clemente Romano teria sido sobrinho do imperador Domiciano e foi executado entre 95 e 96 ao professar a sua fé, ou que ele também teria sido escravo liberto da família de Flávios e que poderia ter sido o colaborador de Paulo ou até mesmo o terceiro sucessor de Pedro, e que ele teria sido consagrado bispo pelo próprio apóstolo. Acredita-se que Clemente Romano teria alguma descendência judaica devido a fortes referências hebraicas em seus escritos. Por isso, ele é candidato à vaga de possível autor à Carta aos Hebreus, juntamente com Paulo e Lucas. Uma dessas cartas em que Clemente teria escrito é a carta de 1 aos Coríntios, onde ele, como o apóstolo Paulo, ele também chama a atenção dos fiéis contra as dissensões dentro da igreja. A igreja de Corinto não teria, de fato, se corrigido com os escritos do apóstolo, sendo necessária mais intervenções de outros líderes da igreja. Essa carta provavelmente foi redigida pelos fins do reinado de Domiciano e o começo do reino de Nerva. Já no segundo século da Igreja, os detalhes acerca dos martírios dos cristãos vão aparecer com mais frequência através de atas que a Igreja produzia para registrar a morte dessas pessoas. Há quem diga que esses documentos foram escritos mais tarde e não devem ser considerados como fidedignos, mas elas constituem um dos mais preciosos e inspiradores documentos da Igreja cristã. No período em que Trajano se tornou imperador, Plínio, um governador da Bitínia, atual Turquia, começa a perseguir veementemente os cristãos. E os cristãos eram tantos que os templos estavam vazios e as carnes sacrificadas não eram vendidas. Então, os cristãos foram perseguidos e forçados a oferecerem sacrifícios. Mas, sem sucesso, o governador tenta investigar sobre a igreja e conclui que é impossível obrigar verdadeiros cristãos a essas coisas. 2 mulheres escravas que eram cristãs e ministras da igreja são torturadas por negarem praticar atos pagãos.
É decidido nesse tempo, então, que os cristãos não deveriam ser presos somente por serem cristãos, pois isso não era crime em si, mas negar a adorar outros deuses e ao imperador diante dos tribunais era. Então a igreja passa a ser perseguida nesse tempo, se denunciada ao governo, por negar-se a prestar culto aos deuses do império. Nesse tempo, um dos mártires foi Inácio de Antioquia, bispo da igreja de Antioquia, e ele também foi um dos pais apostólicos mais importantes. Ele foi condenado às feras durante a perseguição movida por Trajano por volta do ano 107. Dele veio o termo Igreja Católica por falar em unidade para a igreja, um tema central de suas cartas. Ele escreveu cartas à igreja de Éfeso, Magnésia, Trália, Roma, Filadélfia, Esmirna e a seu amigo Policarpo, de Esmirna. Foi o primeiro a fazer distinção entre bispos e presbíteros e ele os hierarquizou. E apesar de suas cartas terem um tom pastoral, de união, de fraternidade, o tema mais frequente a ser visto nessas cartas é sobre o seu martírio. Na carta aos Romanos, disponível na coleção patrística, no livro 1, e você que está no grupo do WhatsApp, eu compartilhei esse livro para vocês, nasce a súplica para que a igreja não faça nada para impedir dele chegar à arena e se deixar devorar pelas feras. E ele diz assim na sua carta: temo vossa bondade, que pode me causar dano, pois vós podeis fazer com facilidade o que projetais. Mas se vós não prestardes atenção ao que vos peço, ser-me-á muito difícil alcançar a Deus. O propósito de Inácio, como ele mesmo diz, é de ser imitador da paixão de seu Deus, isso é, de Jesus Cristo. Agora que enfrenta o sacrifício supremo, é que começa a ser discípulo. E, portanto, a única coisa que quer que os romanos peçam para ele, não a liberdade, mas a força para enfrentar a toda prova, para que não somente me chamem de cristão, que é o que ele diz, mas que também me comporte como tal. E aí ele continua dizendo: meu amor está crucificado, não me agrada mais a comida corruptível, mas quero o plano de Deus, que é a carne de Jesus Cristo, e seu sangue quero beber, que é bebida imperecível. Porque quando eu sofrer, serei livre em Jesus Cristo, e com ele ressuscitarei em liberdade. Sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de me moer, para que possa ser oferecido como pão limpo de Cristo. E a razão pela qual Inácio está disposto a enfrentar a morte é que através dela chegará a ser um testemunho vivo de Jesus Cristo. Se nada dizeis acerca de mim, eu chegarei a ser palavras de Deus. Mas se vos deixais convencer pelo amor que tendes pela minha carne, voltarei a ser uma simples voz humana. É o que ele disse na carta de Romanos 2, verso 1. Assim, via a sua morte como um atleta do Senhor que marchava com alegria em direção às presas dos leões. Nos tempos em que Marco Aurélio foi imperador, em 161, diferente de Nero e Domiciano, ele era um homem extremamente culto e adepto à filosofia. Ele escrevia coleções de meditação para uso pessoal. E na Netflix você vai encontrar a série Império Romano, em que começa justamente com o governo de Marco Aurélio, que você pode conferir lá, tá?
Em seu governo, ele também desatou uma grande perseguição aos cristãos. Supersticioso como era, pedia direção a adivinhos e oferecia sacrifícios de forma regular. E durante o seu reinado, diversas tragédias aconteceram: epidemias, inundações, invasões. Os cristãos, então, são acusados de tudo isso porque eles tinham atraído a fúria dos deuses. Um desses martírios foi a da viúva Felicidade, juntamente com seus 7 filhos. Nessa época, ainda havia o costume da igreja sustentar as viúvas e seus filhos, e em troca as viúvas trabalhavam em seus ministérios e se dedicavam à obra. Muitas escolhiam não se casar novamente porque colocariam em risco a sua fé, caso seu marido viesse a ser um pagão. E Felicidade era tão dedicada à sua obra, fez tanta diferença à sua obra, que os sacerdotes pagãos tentaram impedi-la e a acusaram perante as autoridades juntamente com seus filhos. Quando o prefeito da cidade tentou convencê-la, o que não deu muito certo, logo começaram as ameaças e ela respondeu: "Viva eu te vencerei, e se me matas, em minha própria morte vencer-te-ei ainda mais." O prefeito tenta então exortar os seus filhos e Felicidade instrui para que eles continuem firmes e nenhum deles vacila. Por isso Felicidade morreu como mártir juntamente com seus filhos. Policarpo de Esmirna é um bispo, possivelmente consagrado pelo apóstolo João, e é um dos principais pais apostólicos da igreja também. Ele teria escrito diversas cartas às igrejas do século II, mas a única que se manteve parcialmente em grego e inteira em latim foi a Epístola aos Filipenses. De Esmirna, a igreja que aparece em Apocalipse como destinatária de uma das 7 cartas que João escreveu e que é tratada com elogios por ele como uma igreja que deveria ser fiel até a morte, pois haveriam de passar por tribulações, ele empreendeu uma viagem até Roma para tratar acerca da data da Páscoa com o Papa Aniceto por volta de 155. Os asiáticos celebravam a Páscoa no dia 14 do mês judaico de Nisan, qualquer que fosse o dia da semana. Os ocidentais, em Roma, portanto, celebravam sempre no domingo, que era o dia da ressurreição. Isso foi motivo para um pensamento de separação da igreja do Ocidente com a do Oriente, e por volta do ano 170 esse tema retorna. Mas as comemorações continuam de acordo com as tradições de cada uma das igrejas. Policarpo foi denunciado às autoridades junto com um grupo de irmãos e foi castigado e morto por não negar a sua fé. E quando o levam diante do procônsul, que tratou de persuadi-lo dizendo que ele pensasse na sua idade avançada e que adorasse o imperador, Policarpo nega, obviamente, a fazer isso. O juiz então pede que toda a plateia, o público da arena, grite abaixo aos ateus. Ao sugerir isso, ele se referia justamente aos cristãos, né? Que eram tidos por ateus. Mas Policarpo, apontando em direção à multidão de pagãos, disse: sim, abaixo aos ateus. De novo, o juiz insiste, dizendo-lhe que jurasse pelo imperador e maldissesse a Cristo, e assim ele iria ficar livre. Mas Policarpo respondeu: eu vivi 86 anos servindo e nenhum mal me fez. Como eu poderia maldizer o meu rei que me salvou? Assim, na sequência do diálogo, quando o juiz lhe pediu que convencesse a multidão, Policarpo lhe respondeu que, se ele quisesse, traria de persuadi-la, mas que não considerava o público
digno de escutar a sua defesa. Quando por fim o juiz o ameaça, primeiro com as feras e depois como ser queimado vivo, Policarpo responde que o fogo que o juiz podia acender duraria somente um momento e logo se apagaria, mas que o castigo eterno nunca se apagaria. Diante da firmeza do ancião, o juiz ordena que Policarpo fosse queimado vivo e toda a população saiu a apanhar ramos para preparar a fogueira. E atado já em meio à fogueira, e quando estavam a ponto de acender o fogo, Policarpo eleva os olhos ao céu e ora em voz alta, dizendo: Senhor Deus soberano, dou-te graças, porque me consideraste digno desse momento, para que junto a teus mártires eu possa ser como parte no cálice de Cristo. Por isso te bendigo e te glorifico. Amém. Por incrível que pareça, havia também aqueles que acusavam a si próprios ao governo para serem considerados mártires. Essas pessoas eram às vezes completamente desequilibradas e não tinham firmeza para suportar todo o castigo. No fim, essas pessoas se acovardavam e renunciavam à sua fé no momento de estar prestes a morrer. Mas você que está fazendo parte do grupo do WhatsApp, agora reflita e exponha lá no nosso grupo quais as lições que essas pessoas deixaram para você, o que podemos aprender com essas pessoas e qual das pessoas aqui apresentadas te inspiraram mais por seu exemplo de fé. Na nossa próxima aula, vamos conhecer os pais apologistas, que são responsáveis pelo desenvolvimento da teologia em meio a grandes heresias. E a gente vai ver uma onda de debates entre teologia e filosofia, né? E grandes intelectuais que vão se converter ao cristianismo. E tudo isso na aula 3. Eu vou deixar aqui os livros que você pode consultar, tá? Que foram usados para esse episódio, que você pode ler. Uma História Ilustrada do Cristianismo, de Justo Gonzalez, que faz parte da Era dos Mártires, é o volume 1. A Igreja Cristã na História, das Origens aos Dias Atuais, de Franklin Ferreira. E a versão 1 de Padres Apostólicos ou Pais Apostólicos, da coleção patrística. Ok? Obrigada se você ouviu até aqui e não deixe de compartilhar e de deixar seus comentários lá no grupo se você faz parte do grupo, tá bom? Grande beijo!